Uma página de Instagram que espreites todos os dias, já que é para tratar por tu, vamos lá, é isso. Ok, já começou? Já. Ei, que maravilha, isto é assim, É isto assim. arranca logo, Arranca. pronto. Uma página de Instagram, eu não espreito muito o Instagram, aliás até há pouco tempo não usava ligavas. muito o Instagram, agora com a história do não disfarces e com uma série de outras coisas voltei outra vez às redes sociais, é necessário para o trabalho que faço. Mas sobretudo o YouTube, isso eu visito bastante. Muitos podcasts, até este. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de ti foi num workshop que eu fiz em novembro, um workshop de Enneagrama, e estavam duas mulheres encantadoras lá naquele workshop, e de repente começam a falar, eu gosto muito da Rita Ferro Alvim, sigo muito a Rita no Instagram. Começa logo com elogio, já. Bem, não é para te elogiar, foi... Pronto, mas foi... Aliás, eu já te conhecia antes, porque fazias aqueles programas na SIC. Sim. E de viagens, que era um tema que eu apreciava bastante. E, portanto, já te conhecia dessa altura. Mas há uma altura que parece que nos esquecemos das pessoas. E eu estou aqui a tentar perceber de onde é que eu... Se calhar vou descobrir ao longo deste programa de onde é que eu te conheço. Que eu também tenho a certeza que te conheço. Pronto, se calhar viste-me algum dia lá nos corredores da SIC, por alguma razão. Talvez. Um cheiro da tua infância. Olha, um cheiro da minha infância... talvez o cheiro das figueiras no verão, em Sesimbra. Sesimbra é muito conhecida pela praia, pelo mar. Sim. E eu tinha uma tia que vivia em Sesimbra, o meu avô também estava lá, e havia um sítio com terra, já mais cá para cima, já mais longe do mar, e aquele cheiro das figueiras no verão, não sei se estás a reconhecer, aquele aroma. Sim. É um aroma intenso. Até há também no Algarve, não é? Pronto. Por causa dos figos e não sei o que, também acho que tem esse cheirinho. E no Algarve é mais a esteva. Sim, também. Que é poderosíssima no verão, ali na Costa Vicentina, que eu acho que também gostas muito dessa. Adoro. Eu adorava aquilo, carrapateira, bordeira. Sim, é lindo. Temos uma grande sorte, não é? De ter aquilo. É verdade. O que é que fazes quando precisas de recomeçar, pensar? Ando muito. Nessa altura começo a andar, ando bastante. Em que sítios? Olha, é curioso porque é dentro de Lisboa muitas vezes. Eu moro na Avenida dos Estados Unidos, na América. Eu pensei que tinhas vindo dos Estados Unidos à América para cá, mas não é só da Avenida dos Estados Unidos. Às vezes até brinco um bocado com isso. Até por algumas coisas que talvez estava a achar-me especialíssimo alguém vir dos Estados Unidos para aqui. Mas podia vir, já me aconteceu. Já me aconteceu várias vezes na vida. Se eu quero muito aquilo e se é mesmo, para acontecer. Eu vou, seja lá onde for. Sim, já vi aqui no teu texto que há aí muitas viagens. Como é que tu tiveste acesso a isso? Não sei, eu vou à internet, pode estar tudo mal, se calhar não és tu, é outro. Provavelmente, se calhar é outro Vítor. Há muitos. Vítor Costa, é outro, Isto pelo cartão de cidadão era mais fácil. Exato. E então andas dentro de Lisboa? E já me aconteceu ir a pé desde a Avenida dos Estados Unidos até à Praça do Comércio, por exemplo. Sim, vou só ali comprar uma coisinha. Não, vou só pensar um bocadinho, só para me alinhar. Sim. Quando preciso de me alinhar. Ou então vou dormir. E quando vou dormir a coisa não para, porque os sonhos duram praticamente a noite toda. Portanto, é uma bela forma de me centrar muitas vezes. Exato, é reparador. Que aquilo não traz, não sei, às vezes quando acordo de manhã ainda estás. Parece que aquilo, pronto, nessa altura é que eu devia de ir dormir, provavelmente. Exato. Porque os sonhos são mesmo muito realistas às vezes. Eu não me lembro dos sonhos meus, nunca me lembro. Não sei porquê. Se treina-se também, não é? Dizem que se treina. Mas eventualmente, antes de adormecer, muitas vezes vou treinando. Olha, colocando o GPS a funcionar, qual é o destino hoje? E é giro, é uma outra vida. Exato, e consegues fazer isso. Isso é muito engraçado, que há pessoas que dizem que sim. O meu marido também faz isso. E há pessoas que têm o bloco, quando mal acordam ao lado e escrevem. Isso eu gostaria muito, mas não dá. Não. Até porque aquele momento da manhã é um bocadinho mais para começar outra vez a alinhar-me com isto. Exato. Nem sempre é fácil. Aquelas pessoas que começam logo a falar de manhã, sim. a contar a vida toda e a fazer perguntas. Antes do café. É verdade, isso. Antes do café. Um dia para onde não querias voltar? Olha, para onde é que eu não queria voltar? Eu, de facto, se eu causei algum dano a alguém durante a minha vida, e provavelmente sim, em alguns momentos, não gostava de voltar para esses dias.
Porque é o início de qualquer coisa que depois tem uma consequência Sim. que nós não queremos às vezes. E na verdade são os únicos que se calhar estão no nosso controle, é não magoarmos alguém. Porque as mortes, não sei o que, não podes fazer nada. Pois. Não é? Mas acabamos sempre por ter algum impacto na vida das outras pessoas. Às vezes sem sabermos. E às vezes sem sabermos. Muitas vezes ele é positivo, outras vezes é negativo. Mas aquilo que é negativo também se pode transformar em positivo. Exatamente. Há uma questão que eu trabalho bastante, que é onde está o problema também está a solução. E às vezes, temas até que tu abordas aqui com os teus convidados, quando eles falam sobre uma questão menos boa da vida deles, sobre um episódio mais negativo, também serviu para começar qualquer coisa nova e para acordar para coisas que estavam adormecidas antes. E infelizmente nós muitas vezes acordamos mais pela dor do que pelo amor. Sim. E mesmo nestes processos de autoconhecimento, provavelmente vamos falar sobre isso hoje, as pessoas que iniciam um processo mais profundo de autoconhecimento, muitas vezes isso vem de uma dor muito forte. E a pessoa não sabe como lidar com aquilo. E foi lá ao fundo. Vai ao fundo do poço. Infelizmente há quem fique lá. Sim. Porque também não pede ajuda, muitas vezes. Há pessoas que têm dificuldade em pedir ajuda. Como é o meu caso. Não têm ferramentas para fazer sozinho. Porque também há outras depois que, por elas, não é? Que sobem. É. Mas há quem precise de ajuda. Mas quando tu chegas a um determinado ponto, precisas sempre de alguém ou de algo que te ajude a sair dali. E não é preciso ser uma pessoa muito especial para bater no fundo do poço. Pode acontecer a qualquer um. Bastam às vezes 2 ou 3 episódios na vida que nós não controlamos muito bem, que são surpresas absolutas. É isso. Eu estou sempre bem disposta e não sei o quê, e acho que posso... Nada me... Tu estás sempre bem disposta, mas isso também pode dizer que tu dentro és muito profunda e olhas para muitas coisas que às vezes não falas cá fora, porque gostas que toda a gente esteja feliz. Sim. É, não é? Ou então siga, não é? Siga. Pois, exatamente. Não é isto que me vai prender, eu tenho que seguir em frente. Só que as coisas às vezes ficam lá e depois às vezes basta assim um cliquezinho para... É. E já vi muitas pessoas também super positivas, super não sei o quê, e irem ao fundo. Sim, porque quando fugimos das coisas, às vezes elas vêm ter connosco. Mesmo. Vão assim por uma rua paralela e aparecem da curva e aparecem-nos à frente. E depois já não temos hipótese de fugir daquilo. Tu tens visto, de certeza, muitas histórias. Já vamos falar sobre. Tenho. A minha própria história. Sim. E as histórias, centenas e centenas de histórias que me levam a sentir uma profunda admiração, respeito, carinho, amor, compaixão por qualquer um de nós, que se diz humano. Eu tenho sempre aquela ideia que qualquer pessoa que seja humana, ela tem sempre lá qualquer coisa de muito bom dentro dela. E até há uns tempos, na brincadeira ou não, eu pensava, se eu fizer aqui uma sessão com o Putin, eu acho que qualquer coisa vai resultar. Mas talvez não. Nos últimos tempos começo-me a convencer que há situações que podem não ser tão fáceis. Sim. Porque para isso é preciso haver um pingo de humanidade ali. E às vezes, por algumas razões, parece que isso cessa. Palavra preferida? Alice. O nome da tua filha? Não. Então é assim, minha filha... Como é que se chama a tua filha? Rita. Rita, as Ritas são muito importantes da minha vida. As Ritas são Tenho uma Rita positivas. Lá em casa. Ela é positiva. Super. Eu não conheço uma Rita down. Super resiliente. Sempre para a frente. É isso. Ela é psicóloga, curiosamente. A sério? É. Trabalha muito com crianças e adolescentes. É especialista naquele método pai, Montessori. Sei, sim. Pronto. E fico fascinado pela minha filha. Depois tenho outra Rita em casa, que também trabalha nestas coisas, para além de ser professora. E tinha uma avó que era Rita, portanto estás a ver. Mas Alice é a filha da minha filha. Então eu tenho uma neta. Aliás, eu tenho 2. Eu achei que a tua filha era mais nova, imagina. Não pensei que a tua filha já fosse crescida. É, ela vai fazer 30 anos e este ano. Já és avô, portanto. Já sou avô. Ela nasceu no dia do meu aniversário, a minha filha. Então é a minha prenda de aniversário. Sim. E Alice porquê? Eu tenho outra neta também, porque ela já tem 2 filhas pequeninas. E Alice porque eu adoro os meus filhos e muitas pessoas que estão aqui no meu firmamento, no meu universo, mas a Alice, ela resume todo o amor que eu posso encontrar aqui neste mundo.
para mim é um encantamento olhar para aquela criança. Ela tem 22 meses, faz hoje 22 meses. Muitos parabéns. Muito obrigado. E como é que se chama a outra? Júlia. Júlia. É. E é mais crescida ou mais pequena? É mais pequenina, tem 7 meses. Então uma tem 7 meses, outra 22. Isso é como... Foi assim pertinho como Foi. É coach, agora pronto, foi o que eu fui ver, é o que eu fui ver à net, está bem? Sim, pois. Especialista em Enneagrama, fundador e mentor da ARCA, Evolução, Performance e Autoconhecimento. Boa. Está certo? Está certo. Até agora. Que tem como objetivo empoderar pessoas e empresas a partir do reconhecimento dos vários perfis de personalidade e respectivas motivações. Nasceu em Lisboa em 1964, fez a sua formação universitária na Faculdade de Letras de Lisboa e trabalhou desde 1987 em diversas áreas da comunicação, como publicidade, televisão e jornalismo. Se calhar foi aqui que nos cruzámos. Já vou tentar descobrir isto. Em 95 faz a sua primeira viagem à Amazónia, uma experiência que mudou a perspectiva de si mesmo e do próprio significado da vida. Entre vários trabalhos resultantes das viagens para essa região, publicou o livro Português com Açúcar, uma memória sobretudo fotográfica das suas emoções amazónicas. Portanto, também tens aqui a fotografia. Sim. Espetáculo. Temos coisas em comum, publicidade, fotografia. Pois. Em 2007 muda-se para a Ilha de Santiago, em Cabo Verde, que máximo, onde despertou para o seu propósito de vida e regressa a Portugal, faz a certificação em coaching em dezembro de 2009. Já há muitos anos. Há muitos anos, mesmo no início. Mesmo no início, ainda nem se... É verdade. Sim. Depois de alguns meses a viver no Brasil, tu não paraste? Não. Bolas. Na Ilha Bela, no litoral de São Paulo. Provavelmente. Não conheço a Ilha Bela. É tão bonita. Pois, pelo nome, não é? É lindíssima. Regressa a Lisboa ainda em 2010 e assume uma carreira de facilitador de coaching, mentoria e enneagrama. Para além de cursos, palestras, workshops, retiros e treinos individuais, faz formação em empresas, usando o enneagrama como ferramentas poderosa para o desenvolvimento de liderança, trabalho de equipa e gestão de conflitos. O seu trabalho mais recente é como coautor do podcast Não Disfarces, já cá esteve, a Maria Clementina. Exato. Que está a dar origem a um espetáculo ao vivo, que alia o humor ao desenvolvimento pessoal a partir dos novos principais perfis de personalidade. Na caravana, Vítor Costa. Uau, isso está bom. Não sei onde é que eu fui buscar. Eu é sempre tipo um tiro no escuro, a ver se está certo ou errado. Não está mal. Mas já estava aqui o espetáculo e tudo, portanto eu presumi que era recente. Isso é recente. Que é uma biografia recente, mais ou menos. Se calhar até fui eu que escrevi isso. Exato. Mas ainda bem, obrigada, porque isto facilita muito o meu trabalho. Eu habitualmente deixo essas coisas todas assim, muito dispersas. Sim. Ora, isto é uma coisa organizada. Olha, vamos lá então à tua vida, Sesimbra, onde passavas férias? Sim, às vezes. Às vezes com a tua tia. Na adolescência, quando eu adorava aquela tia, e até aos 14 anos, sempre que eu podia ir para lá. Como é que eras até aos 14 anos? Era um... É que aí deixaste de ir para Sesimbra aos 14 anos por causa da adolescência, não é? Porque aos 14 anos mudou muita coisa na minha vida, de facto. Comecei a ser muito mais... a sair fora da esfera familiar e a procurar cada vez mais a minha vida. Eu tinha aquela ideia, estás a ver, eu não sou um 4 no enneagrama, mas tinha aquela ideia que eu devo ter sido adotado, ou coisa do género, ou seja, não me sentia parte, a não ser com mulheres muito poderosas que havia na minha família, que eram as minhas tias. Pessoas muito poderosas, muito ativas, muito intensas, e isso encantava-me. Aliás, talvez por elas comecei a ficar mais fascinado muitas vezes com as figuras femininas do que masculinas. Até porque achava que as mulheres... Eu nasci nos anos 60 ainda, naquele ano dos Beatles, 64, e a minha geração assistiu a muitas transições aqui de quase de civilização, e agora estamos numa bem forte. E agora noutra também. Pronto. E eu ficava muito fascinado com aquilo que as mulheres tinham que fazer numa determinada altura da minha vida, quando eu era adolescente, até criança, porque eu acho que elas tinham que ser muito mais resilientes, muito mais inventivas, muito mais imaginativas, porque não tinham as mesmas condições habitualmente que os homens tinham, ou não tinham a mesma abertura. Eu não tenho irmãos, eu sempre quis ter uma irmã, vivia muito triste porque não tinha uma irmã. Uma irmã é lindo, porque normalmente os rapazes pedem um irmão, não é? Para queria brincar, o outro lado, o complemento. Claro. Eu não era muito de às vezes de andar assim nas brincadeiras com os rapazes, também não brincava com bonecas, ok? Sim. Mas lia muito, também não havia mal. Pois, não havia mal nenhum.
Mas lia muito, ficava muito tempo sozinho. Sim. Era um bocadinho e sozinho. E sentias-te um bocadinho outsider dentro da tua própria casa? O que eu sentia é que havia qualquer coisa de profundamente errado neste mundo, porque as pessoas, em vez de quererem ser felizes, passavam muito tempo com medo e a falar umas das outras, às vezes não pelas melhores razões. Então isso fazia-me... A minha mãe é uma mulher extraordinária, super corajosa, mas fazia-me muita impressão o facto dela ser um bocadinho negativa, estar sempre à espera às vezes do pior. Aliás, eu comecei a minha carreira como coach com a minha mãe, porque eu é que lhe colocava sempre ali o lado positivo. Aliás, ainda hoje, a minha mãe tem 87 anos e ela está numa fase em que está muito desiludida com a vida e com o mundo, mas eu quando estou com ela, ela ri-se. Sim, mas também deve ser difícil ver o mundo agora com uma pessoa que já passaram guerras e já passaram e agora estão a ver isto. Sim, e porque tudo os valores, entretanto, mudaram bastante. A minha mãe é uma pessoa com valores muito, muito precisos e isso também foi bom para mim, de alguma forma, porque independentemente da rebeldia e das loucuras... O meu pai é uma pessoa, é muito boa pessoa, aquela coisa da boa pessoa, é o meu pai, mas ele viajava muito a certa altura, mas não e eu passava tipo muito assim, tempo com a minha mãe. E para pensei mim, que era austero ou qualquer coisa, não é austero, é uma pessoa até muito, habitualmente não conflituosa. Sim. Quer dizer, as pessoas depois, com as suas experiências de vida e com aquilo que vão passando, e com experiências às vezes traumáticas, familiares que morrem, irmãos, pais, etc. Se as pessoas não resolvem essas questões a um outro nível, vão ficando cada vez mais um bocadinho amargas ou desiludidas, porque a vida é uma experiência que é de facto uma aventura. Sim. Então o que tu sentias era tipo assim, há um bocado de tristeza. Estavas sozinho porque o teu pai não estava, a tua mãe era mais negativa, então era sim, isso? Embora fosse uma cuidadora fantástica, portanto não tenho nada a apontar à minha mãe. Okay. Eu só mais tarde é que percebi porque é que aqueles são os meus pais e não podia ter melhores pais do que aqueles. E porquê é que são os teus pais? Porque eu precisava de aprender imenso com eles, sobretudo olhar para as coisas mais simples da vida, que eu tinha muito aquela ideia que o mundo pode acabar amanhã. Então preciso de experiências, viagens, para mim era uma coisa alucinante. E às vezes não só as viagens físicas, as viagens mentais, muitas viagens mentais. E era assim também já na infância? Era assim uma criança um bocadinho fora. Fora aos 14 anos, então começaste a procurar outras coisas fora? Comecei a tentar encontrar-me, comecei a interessar-me por muitas pessoas que faziam um bocadinho a diferença, que eu achava que faziam a diferença no mundo, muitos deles músicos. Eu era completamente fascinado por música e havia aquelas grandes bandas na altura, Led Zeppelin e por aí fora. Eu aos 14 anos fui ver um filme ao cinema que era um concerto dos Led Zeppelin. Conheces Led Zeppelin? Sim, pronto. Claro. E eu a partir daí, aquilo para mim transformou-se numa coisa quase um modelo. Sim, são uma banda incrível. E as letras e a música, aquilo era tudo fora do que era habitual. E eu gostava de coisas um bocadinho fora daquilo que era o que eu achava que era o normal, que não me satisfazia muito, não me encantava muito. Então eu buscava aquilo que fazia a diferença, muitas vezes. É isso. E o que é que querias ser nessa altura? O que é que estava nos teus planos? O que é que estava nos meus planos? Olha, eu não sabia muito bem, mas sabia que queria escrever. Eu gostava muito de escrever, na época, ler e escrever. E, assim, em termos de quase de sonho, adorava ter sido um músico. Um músico daqueles que fazem concertos com 100 mil pessoas, e nunca tocaste e que nada? está toda a gente ali. Tentei tocar viola e não sei o que, mas a minha mãe chateava um bocadinho com isso, porque fazia muito barulho. Sim. E pronto, eu acabava por fazer barulho porque eu fechava-me num espaço e ouvia música como se não houvesse mais nada no mundo. Fechava-me, era quase como uma coisa litúrgica, assim, quase como uma religião, ouvir música. Eram momentos de meditação muito profunda, de viajar. Que giro. E o que é que foste estudar ou o que é que foste fazer? Olha, letras. Como gostava de escrever, fui para a Faculdade de Letras. Sim. E depois também percebi que, tirando meia dúzia de professores,
a maior parte não é que os professores fossem maus, eram bons, mas aquelas coisas demasiado técnicas, fonética, linguística, aquilo não me interessava assim tanto. E o que eu gostava, aquilo que me encantava nas aulas da universidade era quando apanhava um professor que também era uma pessoa um bocadinho fora da caixa e que fazia as coisas menos técnicas. Eu nunca fui um grande técnico, sabes? Pois. Fui... Aliás, entendo. Olha, vou-te contar uma coisa muito engraçada. Quando soube que vinha aqui, fui ver o teu podcast e vi imensas entrevistas. E tu sabes o que é que me aconteceu? Dava por mim a estar aqui muitas vezes contigo e fazer entrevista e estar aqui a falar contigo. Sim. Ou seja, havia programas inteiros. Isto a propósito de... nunca foste muito técnico. Mas e pensar que comigo, por muito que eu pense de uma coisa de uma determinada forma... Tu gostas da experiência. O que acontece naquele dia é o que acontece naquele dia. Habitualmente é uma outra coisa, não tem nada a ver com aquilo que foi pensado antes. Sim. E eu aprendi a deixar que isso seja assim, porque não dá para lutar contra isso. Sim. O que acontece no dia é muito diferente, ou é quase sempre diferente, daquilo que foi pensado antes. Então tem a ver com a tal rendição, olha, rende-te ao momento, é o que for. Nessa altura que estavas na Faculdade de Letras, já estavas a seguir o caminho que querias? Estava na Faculdade de Letras e ao mesmo tempo estava a trabalhar numa produtora de televisão. E eu hoje estou a usar muito a palavra encanto e fascínio, não é? Essas duas palavras. A Alice, a minha neta, adora um filme que se chama Encanto, um filme de animação. Realmente eu já vi aquele filme não sei quantas vezes e gosto. Sim. Fala um bocadinho das constelações familiares. Sim, também. Traz o tema das constelações. É verdade. É brutal aquilo, muito bom. Mas ao mesmo tempo que estava na faculdade já estava a trabalhar e estava a trabalhar numa produtora e entrei logo na produção de uma série para televisão, para a RTP, que tinha alguns dos grandes atores portugueses, desde a Carmen de Loures, Rogério Samora, e eu ficava ali no platô, eu estava na assistência de produção nessa altura, e ficava, eu estou dentro disto, eu estou aqui, eu faço parte disto, eu estou aqui a olhar para eles no platô, atores que eu admirava muito. Então houve logo ali um misto. E daí até ao desenvolvimento pessoal, o que é que se passou aqui no entretanto, destas viagens todas, quando foste embora, porquê? O que é que se passou? Eu tive uma agência de publicidade era sócio da agência, uma agência que era pequena, mas trabalhava com grandes clientes e fazia coisas muito diversas. E houve um dia que aquilo terminou, vendi a minha cota e comecei a fazer uma travessia no deserto. Porque o sistema foi todo abaixo, o meu sistema foi todo abaixo. Divorciei-me na altura. Foi aquelas alturas que tudo morre, fundo, tudo morre. Tudo. Foi quase como morrer em vida. Sim. E dói. E dói muito. Porque tu pensas que vais conseguir viver uma vida que tu imaginavas antes, mas depois não é nada daquilo. E começas a questionar tudo. É um luto, não é? É um luto completo. Mas foi um luto... Um luto de ti próprio, do que eras, do que pensaste, do que imaginaste, do que... Foi um luto poderoso. Eu ali, pela altura dos 40, 42, eu pensei, ok, a minha vida já foi. Tive tudo, todas as possibilidades, experimentei, foi fantástico, mas agora o que é que se vai seguir? E fiz ali uma travessia que me levou a Cabo Verde, a viver em Cabo Verde durante um tempo, depois... levou-me à certificação de coaching em 2009, foi muito importante para mim. Às vezes quando se diz, o coaching, isso é tudo uma treta, é esta história, agora vamos ser todos, vai tudo começar agora, para mim o coaching foi muito importante. Eu hoje o coaching, como é muito técnico às vezes, não é tanto a ferramenta que eu aplico no meu trabalho, mas para mim naquela altura foi um processo importantíssimo pelas pessoas que eu conheci e por me ter recuperado para a vida, no fundo. Claro. E tive experiências intensíssas durante essas semanas de curso. E foram 2 anos depois também. Desculpa, interrompi. Porque o coach hoje em dia, não é? As pessoas têm sempre medo da palavra do coach e não sei o que, há pessoas que dizem que há uns que são uma fraude e se calhar... Mas eu tenho sempre uma perspectiva que é assim, se funcionou para uma pessoa, está bom, não é? O que é que eu tenho a ver se é bom ou não? Se para aquela pessoa funcionou,
ótimo, se atirou do buraco. Para mim foi isso. Fundamental. Naquele ano, em 2009, eu também me estava a preparar para aquilo e, portanto, eu alinhei-me com aquele momento. E já estava a ser preparado, a minha vida estava-me a preparar para chegar àquele momento. Mas eu que gostava muito de trabalhar na área em que eu trabalhava numa área mais criativa, dentro da publicidade, fazia os conteúdos, fazia livros, copy. etc. Eras mais copy? Eu era o diretor criativo da agência, embora a agência fosse minha. Sim. E depois também participava nas negociações com os clientes, etc. Mas tinha sempre esse respaldo que era ser o criativo. Sim. E tinha um bocadinho esse rótulo. Em relação aos meus amigos, em relação às pessoas que eu conheci, de repente os rótulos perderam-se todos. Ficas sem nada. Sim. E, por exemplo, eu adorava receber pessoas, fazer festas, não eram grandes festas, mas adorava receber pessoas e proporcionar assim coisas fantásticas e por aí fora. De repente também fiquei sem capacidade para isso. Então comecei a perceber que havia pessoas que, apesar de tudo, até gostavam de mim. Não por aquilo que eu proporcionava, mas por aquilo que eu era. Então comecei a entrar num outro nível de autenticidade, no fundo. Porque de alguma forma aquilo era um disfarce. Ou seja, se eu proporcionar coisas fantásticas... Não somos a carreira, não somos as festas que damos, não somos... Então quem sou eu? E eles gostam à mesma de mim. Sim, e comecei até a descobrir pessoas que gostavam com mais autenticidade. Isso. Porque há quem não... Desculpa, já te interrompi. Não, eu adoro isto assim é que eu gosto. É porque depois as pessoas ralham comigo, a dizer, interrompeu... Não te preocupes comigo, eu também sou assim como tu. Nas consultas, não. Sim, a caravana é uma coisa de partilha, não é? Claro. Estamos aqui numa conversa, não é? E depois até nos esquecemos, se não falarmos, depois esquecemos. Mas estava a pensar que é bom nessas alturas sentir que alguém gosta de nós, porque há pessoas que se calhar podem não... E aí se calhar aí é que vai-se mesmo ao fundo. Quando se sente que já não tem a profissão, já não tem não sei o quê, e nem sequer as pessoas gostam de mim, isso é... Sim, mas aí tu também começas a gostar verdadeiramente de ti. E começas a gostar verdadeiramente de ti quando olhas para os teus defeitos. Podem não ser defeitos propriamente, mas que tu achas que são defeitos, características, coisas que tu aceitas com menos facilidade. E começas a fazer uma espécie de olhar para ti mesmo, para ti mesma. Começas a observar-te e começas a ter a famosa compaixão por ti. Não é pena, mas compaixão, perceber. Isto é uma criança. Nós somos todos crianças. A aprender, não é? E no fundo nós somos todos crianças a brincar aos adultos. Mas temos saudades de quando éramos crianças. Porque estávamos mais próximos até daquilo que é a verdade. E temos que ir buscar isso o tempo todo, não é? Temos que tentar sempre ir buscar a nossa criança, não é? Porque senão ela grita. No fundo, faz uma birra. O Enneagrama é muito isso, por isso é que todos fazemos birras. Quando estamos cansados, com fome, com sono, como uma criança. Quando nos tiram os brinquedos que nós mais apreciamos, ou quando não temos oportunidade ou não podemos ter esses brinquedos. Ou quando ninguém está a olhar para nós para ver a nossa roda e o nosso pino. Exatamente. Então, se tu olhares para cada pessoa como uma criança, que está sempre lá dentro de uma criança, tu olhar para ti, mas pronto, está aí a tua criança aí dentro, que às vezes vem cá para fora. Aliás, a tua criança está muito cá fora. Eu acho que eu tenho muita compaixão por mim. As pessoas, quando eu digo que as pessoas são muito duras, eu vejo muitas pessoas que são muito duras com elas próprias. E não sentes isso? Que as pessoas são muito... eu também faço isso comigo. Fazia mais. Mas ninguém dava por isso, que eu era muito duro comigo. Aqui dentro está um perfeccionistazinho escondido. Sim. Isto é engraçado. Eu cruzo muitas coisas. Astrologia, human design, enneagrama. No fundo faz o cruzamento destas coisas todas. E na astrologia, o meu signo solar é virgem. E as pessoas, muito organizado, muito disciplinado. Eu sou tudo menos isso. O ascendente é Sagitário. É as viagens. Exatamente, é aquele que corre, que busca, que vai. Sim, imagina a contradição. Mas cá dentro está uma criança que desejaria quase ser perfeita. E como ela não consegue ser perfeita, como ela... Pune-se. Não só. Ela volta-se para fora e ela busca a perfeição aí, nas viagens, no mundo, nas pessoas, até ao momento em que consegue equilibrar-se. Certo. Em que consegue resolver estes dois lados. Todos nós temos um lado A e um lado B. E aqui no Enneagrama é muito
O lado A é aquilo que tu mostras cá fora, mas o que está lá dentro às Só vezes tu é que o sabes. oposto. E às vezes nem tu sabes. Mas o Enneagrama ajuda a muito. reconhecer. Eu já te disse que eu vi o Não Disfarces, eu nem conhecia o Enneagrama. E então depois estive ali umas semanas mesmo obcecada e andava atrás das pessoas. Sim, mas olha, o Enneagrama... Mas é perigoso, eu sei que não se faz isso, mas há assim um entusiasmo. E o Enneagrama dá para tu a vida toda, se tu quiseres dedicar a tua vida à compreensão das coisas através do Enneagrama, tu podes fazê-lo, porque aquilo é inesgotável. E parece que tudo se resume... Às vezes as pessoas querem fazer o Enneagrama para descobrir o seu tipo de personalidade. E depois, ok, eu sou um... Aí agora o que é que vais fazer com isso? Às vezes até é pior. Olha, eu no início, quando fiz o meu processo de identificação, que foi num fim de semana, fomos aí para o Alentejo, 8 pessoas ligadas a estas áreas, e uma pessoa que é um ótimo coach, que até é conhecido, que é o Eduardo Turgal. Que tem os testes na net? Pronto, eu conheço muito bem e eu sei que ele é muito bom. Ok, ele é mesmo muito bom. Mas foi ele que me passou isto. Foi ele que me passou este conhecimento no fundo, porque ele tinha ido fazer uma certificação ao Brasil e para aí acho que foi em 2011, chegou ao pé de mim e disse assim: Vítor, tenho aqui algo que vai revolucionar o coaching. E de facto, trabalhares coaching com Enneagrama dá para tu seres muito mais precisa, porque tu vais falar a linguagem da outra pessoa. Certo. Isto são 9 línguas diferentes. É uma ferramenta prática, não é? Que nós podemos pôr em prática mesmo e cá dentro pensar, ok, eu reajo assim, claro que é um mundo, não é? Exatamente, mas que vai levar... No início é tudo muito giro, é tudo muito superficial, começamos a reconhecer rapidamente, mais facilmente as pessoas que estão à nossa volta do que a nós próprios. Certo. Esse é um dos problemas. Mas quando começamos a olhar verdadeiramente para nós, porque aquilo é sobretudo uma ferramenta para tu trabalhares contigo, não é para andares aí a identificar pessoas. Claro, não é? Mesmo uma pessoa muito experimentada não deve fazê-lo, mas é uma tendência que nós temos. Até porque às vezes é mais fácil do que olharmos para nós, não é? Por exemplo, eu... tenho alguma dificuldade em olhar para mim, em reconhecer-me, porque estou sempre bem, não é? Portanto, isto siga. Exatamente. E então... Porque isso está a proteger a tua criança. Claro. E então tenho sempre essa tendência de olhar para o outro, mas gostei muito de olhar para mim. Fiquei muito indecisa entre um 7 e um 9. Mas depois percebi claramente que eu era um 9. Não sei. Não sabes? Não sei. Sabes que o Enneagrama é sempre uma investigação. Para te dizer, estava-te a contar que no início foi identificado como um 4. Naquela versão do 4 que parece um 7. Que é um 4 que deixa o drama dentro de si e cá fora é a pessoa que faz as coisas mais alucinantes e que parece que não tem medo e por aí fora. E ele confunde-se um bocadinho com o tipo 7. Como é que nós conseguimos ver a diferença? Tem a ver com a motivação. Portanto, os comportamentos, muitas vezes, eles são parecidos. Nós mudamos de comportamentos ao longo da vida. Certo. Mas o Enneagrama é ir buscar a motivação que está por trás desses comportamentos. E a motivação tem muito a ver com a forma como tu estás a proteger a tua criança, que invariavelmente sofreu traumas. Mesmo que tenha tido os melhores pais do mundo. Sim, há sempre trauma, não é? Porque há sempre um trauma porque nós percebemos que não podemos fazer tudo, que existem regras, que existem condicionamentos neste mundo. Esses condicionamentos muitas vezes, ou quase sempre, são inconscientes. A criança não vai ter muitas vezes consciência das coisas. Mas o que é certo é que fica lá. Por isso é que depois, numa fase da vida, passamos a fazer terapia. Eu depois de muito pensar, acho que sou um 9. De muito pesquisar. Não sei, não tenho a certeza. Porque eu não sou entusiasta. Eu não sou. Pareço, mas não... Qual é a diferença entre o 7 e o 9? Olha, o 7 e o 9 não gostam de conflitos, por razões diferentes. Há muitas coisas que se batem certo, por isso é que eu estive ali... Agora, aqui uma coisa que faz logo a diferença. Tenho a preguiça. A preguiça não é... A preguiça muitas vezes é quando chega a hora de fazer coisas para mim, isso fica para segundo plano. Mas eu não tenho preguiça quando estou a fazer coisas para os outros, desde que me peçam. Sim. Eu às vezes não me ofereço, se eu for um 9. Agora, uma grande diferença entre o 7 e o 9. O 7 adora contar histórias, as suas próprias histórias. Não. Já o 9 não faz isso. Não sou. A não ser que esteja muito seguro, uma zona de segurança. Sim, eu sou um 9. Eu não sou um 7, eu não falo... Se tu reparares, para falar das minhas coisas, eu falo tranquilamente, mas... Tu tens essa aura à tua volta, que pode ser um bocadinho 9, que é aquela... Sente-se, a certa altura, tu começas a perceber que há uma energia em cada um dos pontos. Há uma vibração, uma frequência.
Mas não, eu fiquei um bocado triste porque descobri que há muitos novos. Tipo, o 9 é o mais comum. Não. Ai, não? Alguém me disse isto, ou eu ouvi em algum lado. Não é o mais comum, isso não boa. é assim. E depois, não queria ser comum. Olha, em cada tipo depois existem 3 variantes em cada tipo que tornam aquilo muito diferente. O que é que achas de fazermos assim um mini resumo? Não vamos conseguir, não é? Porque... Não, isso as pessoas iam ficar iam cair para o lado e não iam entender nada. 1 ou 9, vamos só dizer os nomes. Isso? Assim, mais assim, tipo, só um... Então, mas só ter aqui noção de uma coisa. Sim. A identificação da personalidade é apenas o início do trabalho. Claro. E é para a pessoa perceber o que é que está a limitá-la. É isso. Então, isto pode ser uma desilusão, que é assim, eu vou descobrir um outro tipo de personalidade e eu sou aquilo. Não, tu não és isto. Demoraste muito tempo, não foi? A descobrir... Demorei 2 anos porque não me fazia muito sentido aquele 4. A trabalhar nisto, sim, assim, e até a trabalhar nisto. Pessoal. Ou seja, comecei ali a partir do ponto 4, que é um ponto bem duro de trabalho. Mas era da Maria? Mas de alguma forma, todos nós vamos ter que passar por ali num outro nível de trabalho, que é o caminho da nossa consciência ou da nossa alma, se puderes, se quiseres falar dessa forma. Bom, mas eu quero simplificar esta história toda. Vamos simplificar, depois temos que dar trabalhinho de casa, porque as pessoas, se interessarem, se as pessoas se interessarem, olha, vêm fazer retiros, workshops, olha, vai haver um retiro em março, vai haver um retiro 15, 16 e 17, acho eu, num local que eu acho que tu até conheces bem, que são as Casas da Estação em Marvão. Sei lindamente, pronto, sim. O local é ótimo. É lindo, aproveitem. E muitas vezes é em processos de retiro que podemos ir um bocadinho mais longe nisto. Outras vezes, em workshops, conseguimos despertar já qualquer coisa. E depois há cursos de 9 meses, imagina. Porque é 9, que é para dares à luz qualquer coisa nova, não é? É muito isso. Bom, então... É a ti próprio, não é? O perfil... Dás luz a ti próprio. Exatamente, é isso mesmo. São 9 meses para te... Colocas luz naquilo que tu não vias antes. Certo. Porque nós não estamos a ver. Nós estamos numa bolha em que pensamos que vemos, mas não estamos a ver grande coisa. Estamos a ver a partir dos nossos sentidos, que é uma visão muito limitada. Sim. Bom, adiante. Então tens o tipo 1, que é considerado o perfeccionista do Enneagrama, que é aquela pessoa que acredita que para ser amada, aceita e respeitada tem que fazer a coisa certa, tem que ter razão. Então muitas vezes são aquelas pessoas que veem tudo a preto e branco, quase. Certo. E quando focam num caminho, eles orientam-se para aquele caminho. Têm alguma dificuldade em flexibilizar. Se alguém lhes disser no dia seguinte, olha, já não é por aqui, agora é por ali, eles ficam de certa forma irritados com isso. Portanto, eles precisam ter coisas muito claras. São muitas vezes pessoas muito viradas para os outros. Muito mais viradas para os outros até do que para eles próprios, porque o que está certo é eu fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa não é a coisa certa a partir do meu egoísmo. É a forma como eu me consigo doar aqui ao mundo, trazendo aquilo que pode ser a razão. Posso só interromper para mais uma pergunta? Nós nascemos assim ou nós tornamos-nos assim? Olha, isso são perguntas muito interessantes. Desculpa, mais até estava a do pensar. Então, segundo algumas teorias do Enneagrama, porque existem muitas escolas de Enneagrama, escolas mais psicológicas, escolas depois mais ligadas àquilo que é a vertente sagrada do Enneagrama. Isto é um conhecimento milenar. Exato. E este estudo psicológico tem a ver com os perfis, é recente. Isto só começou a ser, de certa forma, como é que o Enneagrama nasceu, então? Se é milenar, como é que... Olha, não se sabe exatamente qual é a origem do Enneagrama, mas acredita-se que o símbolo foi descoberto. Então, na origem, tudo se resume a este símbolo do Enneagrama. Nós agora não estamos a ver aqui. Sim, é uma estrela de 9 pontas. Aliás, eu tenho isso aqui. Afinal tens. Pronto, olha. Este é o símbolo do Enneagrama. Não sei se consegues mostrar ali para a câmara. Tudo bem. Pronto, é uma estrela... Que todos se interligam. Isto é como se fosse um forma. mapa. Isto foi considerado a determinada altura o símbolo de tudo e de todas as coisas. Parece um bocadinho arrogante, não é? Mas tudo pode ser interpretado e explicado através deste símbolo. Então isto era trabalhado em escolas de conhecimento. Supostamente isto vem da Mesopotâmia ou do Egito, mas depois também foi trabalhado em algumas escolas ligadas àqueles filósofos gregos. Isto é tudo muito especulativo ao mesmo tempo, mas o que é certo é que chegou até aos nossos dias um pouco pela tradição narrativa, foi passando de escola em escola e era um conhecimento, por assim dizer, secreto. Mesmo quando ele foi trazido aqui à luz de um acidente por um senhor, um místico, pensador incrível, chamado Gurdjieff,
ele trabalhava o Enneagrama com os alunos dele, mas ele não ensinava o Enneagrama. E porquê? Porque ele achava que não estávamos preparados. Porque em vez de usar isto para unir, isto serve para unir. Íamos usar isto para separar e para julgar. Porque isto traz-te muita informação sobre a forma como as pessoas funcionam. Se usares isto de uma forma equivocada, até podes tentar manipular, mas tudo o que vai, volta. Se tu manipulas, acabas manipulado. Portanto, vai-se aprendendo. Isto é uma coisa que eu te posso dizer ao fim de 13 anos, acho eu, a trabalhar com isto, é que isto é vivo. É um conhecimento vivo e que tu vais tendo acesso a mais informação à medida que vais estando preparado para isso. É como se o próprio sistema te fosse concedendo a passagem para o nível seguinte. E eu fico, isto para mim tem sido absolutamente surpreendente. Ao fim do ano eu já estava zangado com o Enneagrama, porque aquilo estava-me a mostrar coisas que eu não queria ver. E ao fim, eu lembro que fiz uma apresentação para pessoas aqui da área. Mas tu não és um 4, és o quê? Um 7. Agora, mas se tu 7 é um bocadinho mais positivo do que o 4. Olha, se calhar o 7 até é o mais pessimista de todos. Eu estou a julgar. Fazes bem. Obviamente isto é para questionar. Então o que é que faz o 7? O 7 é aquele que... Sabes qual é o projeto do 7? É trazer a felicidade ao mundo. Sim. Então o grande desejo do 7 é que estejam todos felizes, todos contentes, todos como uma criança. O 7 é o Peter Pan do Enneagrama. Se tu quiseres ir àquilo que move o 7. É Alice no País das Maravilhas, não é? É um pouquinho. Porque é assim, mas porquê é que nós nascemos para ter dor, sofrimento, para passar por estas experiências de vida? Porquê é que nós morremos, por exemplo? O 7 tem uma grande questão com a morte. Se ele não quer, ele testa finais. Finais, aquela coisa dramática. Conta-se até na brincadeira um 7 que terminou uma relação de alguns anos e ficou muito triste com o final da relação, e há um amigo que lhe pergunta, estiveste a chorar durante quanto tempo? E ele diz, um dia inteiro. Portanto, ele rapidamente, ele precisa de sair daquilo. Um bocadinho coisas parecidas com o 9. Mesmo, por isso é que eu andei para ali. Pronto. De vez em quando ando ali. Isto é que é maravilhoso aqui no Enneagrama. Isto não é para te enfiar numa caixinha. Olha, agora tu és... E às vezes as pessoas têm uma tendência a usar o Enneagrama para fazer isto, que é, olha, agora aquilo é um 1, eu vou fechá-lo naquela caixa, e portanto começam a olhar para a pessoa como sendo aquilo. Nós não somos aquilo. O que o Enneagrama nos diz é que tu estás preso numa personalidade e olha, e tens esta perspectiva caminho. Toda. Então aquilo é o GPS, é os onde tu estás. Não é? Os jesuítas são grandes estudiosos do Enneagrama. São, e eles acho que nos retiros, foi como contaram, que até dizem que Jesus foi em todas as fases da vida, não sei se estou a dizer uma grande asneira, mas foi como contaram, passou por todos os tipos de do Enneagrama. Eventualmente, sim. E nós todos também passamos. Sim, claro. Nós todos também passamos. Nós não somos só uma coisa. Não é? Portanto, e esse é o objetivo, é tu passares por estes pontos todos, e a identificação é tu perceberes que estás presa num ponto. Então isto é um sistema de libertação, de descondicionamento. Nós estamos aqui até a falar um bocadinho, algumas páginas à frente, há trabalhos com o Enneagrama que só se fazem quando a pessoa já avançou mais um bocadinho, quando está preparada para isso, porque logo ao início, às vezes é difícil. Eu trabalho no Enneagrama em empresas, com equipas que estão a trabalhar liderança, por exemplo. São trabalhos mais curtos, rápidos. Mas que são incríveis, têm tido surpresas incríveis. Uma amiga minha acho que já te recebeu na empresa dela. Pronto. E aquilo é um grande desafio e um grande risco, porque tu tens ali 20 pessoas, ou 30, ou 10 que seja, e há muitas pessoas que vêm desconfiadas. Em Enneagrama, o que é isto? Certo. E depois no final, regra geral, as pessoas estão todas identificadas com o trabalho. E acontecem coisas que às vezes só nos retiros é que acontecem. Já bati no microfone. Coisas que só nos retiros é que acontecem, que é a pessoa de repente revela o que está lá dentro. E ela própria fica surpreendida e sai do disfarce. Por exemplo, nas equipas, quando se trabalha em Enneagrama, o que é que isto possibilita? Uma comunicação muito mais saudável. E não é só um clichê. E a empatia. Exatamente. Por exemplo, olha o tipo 2. O tipo 2 tem a ferida da rejeição. Então, às vezes, isto resolve-se de uma forma muito simples, que é dizer um obrigado àquela pessoa que aquela pessoa gosta de ajudar. Não é assim tão linear, mas o 2 é o quê? O 2 é o prestativo, o voluntarioso. É uma pessoa que é coração. Aquilo habitualmente é só coração.
Certo. Parece que o coração vai à frente do corpo, estás a ver? É aquela pessoa que é super empática, ela liga-se rapidamente contigo através da empatia. Claro, para uma pessoa mais reservada, mais mental, ela vai ter dificuldade de lidar com isto. E ele pode sentir-se rejeitado. E ao sentir-se rejeitado, o que é que acontece? Vai buscar uma versão diferente, que é uma gatinha amorosa, por exemplo, pode virar uma leoa de garras de fora, porque a rejeição dá-me raiva. Mas isto vinha a propósito de outra coisa qualquer. Porque depois também tens aqueles... Cada um tem a raiva, não é? Os que pois, e depois há caminhos de progressão e há caminhos em que habitualmente nós entramos em stress. Certo. Também não é assim. O Enneagrama não é nada linear, sabes? Nada, aquilo é um... Tu, quando mergulhas nisto, tu entras em contacto, de facto, com uma sabedoria gigante, como diria alguém. E é uma coisa que te pode dar para a vida toda. Sim. Isto ajuda-me imenso, vou-te dizer, do meu ponto de vista pessoal. Olha, todos os tipos têm uma paixão. A paixão do 7 é a paixão da gula. Mas não é só gula por comida. Pode ser até, às vezes os 7 nem comem grande coisa. Nem têm tempo para comer, nem ligam muito a isso. O 7 é um bocadinho, tem uma visão gourmet da vida. Come um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Pronto. Isto naquilo que é o standard. Vai buscar o melhor da vida, não é? Pois, mas também, quando pensa que vai buscar o melhor da vida, aquilo pode ser um bocadinho uma ficção. E, portanto, o 7, para fazer o seu trabalho de crescimento, ele precisa de sair dessa euforia, que é uma espécie de euforia, e ficar o tipo mais sóbrio de todos os tipos, imagina. Então ele vai depois buscar aquilo que está no ponto 1, que é o perfeccionista, no ponto 5, que é um tipo mais observador. Isso são as asas, não é? São as flechas. As flechas, estás a ver? Agora vou baralhar isto tudo. As flechas, há asas, há flechas. Asas são influências. As asas estão ao nosso lado, são as que estão imediatamente ao nosso lado, não é? Exatamente. Imagina, a flecha do 2 é o 1 e o 3. Exatamente. Pronto. São influências. Influências. Agora, as flechas são pontos que estão mais distantes. Desculpa, levam-nos a são pontos as asas. mais As distantes. flechas é que vão para o nosso... Então são trabalhos de grande crescimento, de grande transformação já não é cosmética, não é mudança. Uma coisa é a mudança, continua tudo na mesma, mas mudaste os móveis. Mas os móveis são os mesmos. A transformação já implica móveis diferentes. Remodelares mesmo a tua casa. Então o Enneagrama depende também do tipo de trabalho que nós, até onde nós queremos chegar. Isto já deve estar quase a acabar, não é? Ainda faltava falar de muita coisa, não é? Não falámos praticamente. Pois é. Eu sabia que este episódio ia ser difícil, porque queria falar de muita coisa e pois, as pessoas têm que ir aos teus Mas olha, aquilo que falámos já foi muito bom. Pelo menos se calhar despertamos aqui alguma curiosidade. Eu acho que mesmo que o Enneagrama pode ser... mágico, e, pelo menos, nem que seja aquele tempinho que nós estamos a pensar em nós. E não só, aquilo pode-te ajudar a fazer as verdadeiras transformações na tua vida. Claro que o teu tipo está lá sempre, até ao final da tua vida está lá o teu tipo. Estávamos a falar disso, porque... isto pode vir de fábrica, sabes? Há determinadas, e eu acredito, é aquilo que eu dou mais validade, ou seja, tu já trazes um kit de fábrica pronto a ser ativado. Tu tens filhos, sabes bem que a educação é mais ou menos parecida. E eles são água, vinho e então vinagre. Eles trazem qualquer coisa que vem da memória, vem lá na memória celular, vem do sistema a que estão ligados, vem de muita coisa. Há quem possa depois projetar no tipo de situações, vidas passadas, etc. É o que cada um quiser. Certo. Nós não devemos fechar e devemos ser nós. Isto do autoconhecimento é muito interessante porque só funciona desta forma. Podem ter as teorias mais maravilhosas, mas se tu não tiveres a experiência, aquilo não é verdadeiro para ti. Portanto, cada um precisa ter a sua própria experiência. Mesmo naquilo que é dita espiritualidade, tu para teres essa experiência de conexão com algo que seja mais divino ou transcendente, precisa de ser a tua própria experiência. Não vale a pena dizer que Deus existe, mas o que é Deus? O que tu precisas é de... Para teres uma experiência de conexão com Deus, tem que ser algo que vem a partir de ti. Às vezes fora, ajuda, mas para ativar sempre alguma coisa que está dentro de ti. Certo. Então no autoconhecimento é tudo assim. Isto vai permitir que tu depois tenhas as tuas próprias experiências. Eu não quero convencer ninguém de nada. Aliás, que eu sou o tipo mais difícil de convencer. Portanto,
só tendo as nossas experiências. E nem perguntei como é que chegaste ao Enneagrama, como é que o descobriste? Foi através do Eduardo. Foi ele que falou disto comigo primeiro, e depois a partir daí aquilo transformou-se numa quase uma obsessão para todas as pessoas que nós estávamos em jantares. Ele é meu primo direito, e nós às vezes em jantares de família não falávamos de outra coisa senão do Enneagrama, e havia pessoas que estavam lá e ficavam incomodadas, que é normal. Isto também se vai perdendo um bocadinho estas obsessões. Eu não sou a mesma pessoa hoje que era quando comecei a trabalhar nestas coisas. Fui tendo que fui corrigindo muitas coisas. E depois também é um caminho tão pessoal, não é? Que é que adianta nós estarmos a tentar descobrir o outro. Eu acredito que através do teu caminho pessoal tu podes preparar-te para ajudar os outros no seu caminho. Não a dizer qual é o caminho que eles têm que fazer, mas a ajudar a que a pessoa descubra o seu caminho. E isso é tão bom. Quando tu começas a aceitar que tu só estás aqui para servir verdadeiramente. E encontras o serviço e não o narcisismo, que às vezes está muito ali naquele set, que é experiências, prazer. Quando tu aceitas ficar mais sóbrio e dar-te ao serviço, que é aquilo que te pode preencher verdadeiramente. Também aquilo há níveis, não é? Há pessoas que estão mais... Níveis de consciência. Portanto, tu podes ser um 7, quase 9. Podes ser, é isso? Por exemplo, olha, por isso é que eu fico ali coisa. Eu quando faço os processos, por exemplo, nas empresas, depois na brincadeira digo assim, qual é o meu tipo de personalidade? Mas só no fim, só para lançar ali um bocadinho de provocação. Habitualmente eles dizem quase todos não, uma parte deles, o Vítor é um 9. E eu fico todo feliz com isso. Porque o 9 é muito inclusivo. O 9 fica ali numa posição um bocadinho de mediador, sempre vais encontrar muitas pessoas do tipo 9 que são embaixadores, diplomatas, lidam com questões muito difíceis e conseguem juntar Deus e o diabo na mesma mesa. Então isso é muito positivo. Ou seja, existem talentos, dons, qualidades inerentes ao teu tipo de personalidade, depois também existem outras coisas que é preciso, que estão ali, no fundo estão reprimidas naquele ponto e que tu podes sair dali e integrar outras coisas que não têm a ver com o teu tipo de personalidade. Este é o objetivo do Enneagrama. E ficares uma pessoa mais íntegra, mais plena, menos carente. O que é que o Enneagrama te mostra? Que o nosso coração tem um vazio enorme. E que é preenchido por coisas que nós vamos buscar fora de nós. Às vezes aos sítios errados. E às vezes da forma equivocada, porque quanto mais alimentamos aquela carência, por exemplo, com a gula, que é lá a paixão do 7, mais ele tem necessidade de experiências. Quanto mais experiências ele tem, mais necessidade de experiências ele vai ter. E a certa altura aquilo transforma-se quase numa mania. Sim, está-se que pode já levar afastado, a uma depressão. sim, quase afastado já do seu, não é? Das suas necessidades, do que é importante para ele mesmo, do que ele precisa. É isso mesmo. Olha, portanto a mensagem principal com o Enneagrama é esta: se te queres descondicionar daquilo que te limita ou do medo... Sim. O podcast ajuda um bocadinho a uma pessoa ir pensando, porque tu explicas muito... Faça ali o papel do professor Pardal, não é? Explicas muito bem e acho que ficamos logo ali com uma bela ajuda. Foi uma surpresa para mim porque aquilo acabou por resultar bem. Porque é que eu te digo que aquilo resultou bem? Porque estão a chegar muitas pessoas a querer fazer trabalho com elas próprias. Ou seja, aquilo despoltou muito interesse nas pessoas. Sim. Sobretudo pessoas do tipo 4, não é por acaso. Porque a Maria personificou muito bem aquilo que é o 4. Já os outros é um bocadinho mais caricaturado. Sim. Mas pronto, acabou por gerar assim um interesse. E agora temos o espetáculo de Não Disfarce, já tem data marcada de estreia 15 de maio. 15 de maio. Então olha, eu quero ir. Que bom. Só mais uma perguntinha. O Enneagrama fazer a crianças é uma possibilidade ou elas ainda... Tu podes trabalhar um Enneagrama com as crianças. Sim. E até... Mas descobrires, por exemplo... Não, isso não. Porque a nossa personalidade ela só fica definida ali mais pelos 21, 22, 23. As crianças são 7 todas, quase todas. Não, tu em criança tu vais descobrir tendências. Por exemplo, uma criança... Mas há muitas crianças 7. São os entusiastas e são... Não é? Elas não são 7, elas estão a trabalhar aquilo. Exato. Mas também há muitas crianças que introspectivas, sim. Exatamente. Sim. Portanto, a criança do 7 habitualmente era uma criança muito mais solitária.
na maior parte. O 7 não se lembra muito bem de, por exemplo, traumas de infância. O 7 acha que não tem traumas. Aí é que me tramas, porque eu sou essa. Pois, eu acho que não tenho traumas. Pronto, o 7 acha que não tem trauma nenhum. O 9 também pode apagar isso. Por isso é que eu ando ali entre o 7 e o 9. Às vezes vou ao 2, ao 7, 9, 2, ando para ali. Pronto, já viste que Sim. até conseguirmos alinhar-nos com aquilo, às vezes precisamos de andar um bocadinho a experimentar. E os workshops isso são bons para isso, não é? Porque as pessoas saem de lá a saber o que é que são. Não, porque tu também demoraste imenso tempo. Às vezes não. Portanto, isto não é um sistema de superficial. Mas saem com mais conhecimento do que com que entraram. Às vezes saem com mais perguntas do que aquelas com que entraram. Mas eu tento sempre que a pessoa saia sempre melhor do que aquilo que entrou. Certo. Então, no trabalho individual, o que eu gosto é disto, one-to-one. Tem a ver com o meu subtipo. O meu subtipo tem um instinto que é mais do one-to-one. Então é no trabalho de 1 para 1 que eu não falo nem 1/10 daquilo que estou a falar aqui agora. Ok? Porque o foco é na outra pessoa. Mas o grande aprofundamento muitas vezes ou é em grupos que estão a trabalhar durante algum tempo, ou então quando o trabalho é feito de 1 para 1. Eu vou-te dizer que há pessoas que estão há anos a fazer isto e que não dispensam vir aos treinos. Pois. É claro que eu depois não falo só de enneagrama, vem muitas outras coisas. Claro. Isto não é... Foi espetacular. Adorei ter-te cá, mas acho que pronto, era também quantos episódios vocês fizeram? 9? 6. 6? Era 6 episódios 6. Também aqui a falar de cada tipo. Era espetacular. Foi temos que fazer um especial. Um gosto enorme estar aqui contigo. Não sei, já sei que me trouxeste, eu ia ver umas coisas para mostrar. Para 2 objetos, não é? Sim, 2 ou 1? Não, pois 1, estás a ver. Isto ainda é a lembrança do 7. Várias opções. Exato. Olha, um que é o tal livro português com açúcar. É. Isto não é propriamente perfeito. É um livrão. Mas foi um projeto. Isto são as tuas fotografias? Sim, e o texto também. E tem o prefácio do mestre Júlio Pomar. Sim. De um artista plástico que eu amava e que conheci porque ele fez o prefácio do livro. Que máximo. E na altura isto resulta de uma grande paixão que eu tive por uma região, que é a Amazónia, mais do lado brasileiro, até ali à fronteira com a Venezuela. E foi muito importante esse projeto na minha vida. Espetacular, isto é um livrão. Podia ter sido melhor, é sempre aquela coisa, estás a ver o perfeccionista escondido, mas é um registro de impressões, de emoções, lindo. Em relação a imensas experiências que aconteceram durante 2 anos, em que eu ia e vinha, porque tinha aqui responsabilidades também profissionais e portanto não podia estar lá o tempo, e tinha a minha família. Sim. Eu às vezes quando andava lá por esses rios, igarapés, igapós, no meio da floresta à noite a fazer fotografias, pensava, tu deves ser mesmo doido. Tens a tua filha em casa, tens a tua família, estás aqui a pôr em risco a tua vida. Sim. Tu já eras pai nesta altura? Já era pai. Eu comecei a ir para aí e tinha a minha filha 1 ano ou menos. Sim. E fica sempre uma grande dualidade, sabes? Por um lado, tu queres estar com a tua família, e eu senti isso tanto depois mais tarde, depois da separação. Foi muito duro estar sem as crianças todos os dias. É muito duro mesmo. Sim. Pelo menos para mim foi. Sim. Até conseguir, enfim, viver com isso. Mas também eu fiz por isso, porque eu nunca parei com os meus projetos. E às vezes não consegues estar em casa o tempo todo. Certo. Então tu também queres ter projetos e fazer coisas para contar aos filhos e aos netos. Olha, isto e aquilo. Sim. E eu vivia num fascínio, parece. Tipo, eu fiz algumas reportagens para Rotas e Destinos, porque eles a certa altura achavam que eu era uma pessoa de turismo de aventura, e não era de todo. Eu não era um Indiana Jones, mas punha-me a jeito. Sim. Isso aconteceu-me em N situações da minha vida. De repente estar no centro do palco. Olha, então isso é a capa, e depois uma coisa já... E agora algo totalmente diferente. Este é um objeto, mas é muito mais do que um objeto. Isto transformou-se numa referência muito importante para mim. Desde 2010 conheci um livro que se chama Um Curso em Milagres, com um nome estranhíssimo, não sei se já ouviste falar. Não. Eu na altura dizia-me, quando me convidavam... Estou a mas não estou a conseguir. Depois já vemos isso. Vou mostrar esse. E é o livro que eu mais li até hoje. Eu trouxe um que está direitinho, porque o meu já não se leu o título, de tal forma que tem sido usado. E isso é um livro que te fala sobre não dualidade. Tem a ver com
a metafísica não dualista. É um livro para tu trabalhares a tua mente, para te colocares num lugar em que sais desta dualidade, destas polaridades que fazem parte do mundo. O mundo vive da vida e da morte, alegria e tristeza, etc. Esse livro fala-te de um lugar que é um lugar de suposta unidade, em que amor é amor, não tem oposto. Então é um caminho, é um treino que te conduz a entrar num estado de verdadeira paz interior. Isso fica terminado? Nunca fica terminado. Enquanto tu vives, estás sempre sujeito à dualidade. Sim. Acontecem coisas que te causam emoções, que te levam para zonas fora de pé. O que é que isso me ajuda? E ajuda muitas das pessoas. Esse é um livro muito simples, mas que é o mais complexo que eu conheço para o ego. Ou pelo menos dos mais complexos. Porque a simplicidade não é uma coisa boa para nós. Nós queremos coisas complicadas. Mesmo. Não. Nós julgamos que não queremos. Se nós não quiséssemos coisas complicadas, nós já estávamos a viver a partir de uma consciência que não tinha nada a ver com este mundo. Já viste como é que nós ainda, neste momento do tempo, ainda nos matamos uns aos outros e por aí fora. Como é que é possível? Então, esse livro leva-te para despertares a consciência e para saíres disso. Era o livro que levavas ao Putin, não era? Pois, pelo menos ele é pesado. Podia ser que tivesse algum efeito. Algum efeito porque ele podia querer ler. Não sei. É preciso ter alguma preparação, até para estar disponível para entrar em contato com isto. Porque à primeira leitura tu vais rejeitar quase isto. E vais ter sono. Isto está escrito de uma forma poética até. No original isto está escrito no estilo que William Shakespeare usava. Então é lindíssimo. Isto é como se fosse uma melodia que te começa a lembrar de uma coisa muito distante, que é aquilo que o Enneagrama fala quando se fala da essência dos tipos. Então cada tipo tem uma personalidade, mas também tem uma essência. A essência é aquilo que tu és. Se tu fores um 9, sabes qual é a tua essência? Amor. Só amor. E tu tens saudades disso. Então a tua vida é uma vida em que tu buscas encontrar esse amor ou essa unidade. Amor e unidade é a mesma coisa. Daí o 9 ser aquele que busca a harmonia aqui no mundo, juntar pessoas. Muitas vezes ele até sai deste mundo porque ele está nos lugares, mas já não está a ouvir nada. Estás a ver. A cabeça já foi para outro lugar. Agora não, agora estou aqui muito concentrada em ti. Mas depois liga-se. Ao mesmo tempo ele é muito instintivo, é o tipo com mais energia de todos os tipos, sabes? Só que habitualmente não se nota. Mas ele tem uma energia vital incrível. Por isso é que quando os 9 se alinham com uma coisa que eles gostam verdadeiramente, eles transformam-se em hiperativos, ninguém os para. Isto é tudo muito rico. Eu sou muito 9, mas ainda estou nesse caminho. Vou ter que fazer o teu curso, o teu retiro, essas coisas todas, que é para me descobrir. Eu costumo dizer, nunca subestimem um 9. Lá por ele parecer assim muito tranquilo, ele é um vulcão lá dentro. Só que às vezes nem ele próprio tem consciência disso. Sim, é giro. Até as pessoas dizem, és super tranquila. E eu, sou, não parece, não me sinto. Mas a ideia que Olha que os 9 talvez sejam as pessoas mais misteriosas de todos os tipos. Porque tu, para conheceres um 9, tu tens que ir mesmo muito a um espaço muito seguro, em que ele finalmente permite e estabelece uma conexão verdadeira contigo. Não quer dizer que tu aqui não faças. Aliás, eu gosto muito da forma como tu orientas isto. Porque tu dás espaço a que a pessoa fale dela. Sim, adoro. Eu gosto de ouvir. E colocas as questões, às vezes até as mais difíceis, de uma forma muito leve, muito amorosa. E a pessoa sente-se à vontade depois para estar a falar contigo. Sim. Então, e tu assim, só desta conversa dirias que eu era o quê? Não diria nada, porque não é assim que se faz. Estaria a fazer um péssimo uso disto. Eu tenho ideias sobre isso. Sim, mas não me vais dizer. Mas eventualmente podes estar certa. Podes estar certa, não me admirava nada que estivesses certa. Agora tu não és um 9. Tu estás numa personalidade 9, faz muita diferença. Isso é como ao meu filho, tu não és teimoso, tu estás teimoso. Pronto, e existe... no teu eneatipo existe uma coisa cá em baixo que são os teus instintos, a tua personalidade, e existe um nível muito elevado que é a tua essência. Então isto ajuda-nos a subir e a sair desta densidade em que nós estamos, que tem a ver com os medos aqui deste mundo. Este mundo às vezes dá um bocadinho de medo. Mesmo que a gente diga, não, está tudo bem, tudo fantástico. E o 9 diz isso. Está tudo ótimo, não há problema nenhum. Adorei ter-te cá. Ficava aqui, já sabes que íamos manda-me embora.
Íamos dar aí a volta ao mundo de caravana. É verdade. À conversa. É verdade. Olha, obrigada. Como diria a Aura Sereno, muita gratidão. Muita gratidão. Beijinhos, boa semana. Vão se descobrir. Beijinhos.